Irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Tem algum irmão aqui do Rio de Janeiro? Tem algum irmão visitando aqui do Rio de Janeiro? Quem não, né? Então, a gente vai estar orando pelo Rio de Janeiro e pode ser também que alguém chegue aí do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu te pergunto de novo. Fala para seu irmão, você veio fazer o quê aqui? Porque eu vim adorar. Aleluia. Eu vim interceder. Eu vim lembrar que Jesus me salvou. Porque viestes fazer aqui, ó missionário. Eu vim para louvar a Deus. Porque viestes fazer aqui, ó obreiro. Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus enquanto as crianças se preparam. Aleluia! Glória a Deus. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Amém? Tem um livro aqui, que eu gosto muito também, antigo, né? Eu gostaria que os irmãos ligassem, é o 224, que também sonhar, que fala muito sobre colheita, né? Missão, né? Que é o controle de missão, é o tempo de cegar. É o tempo de cegar e tu cegasse lá, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo mestre está a te chamar. Jovem, jovem, pode trabalhar. Vem, Deus, campos já estão. Nossos filhos declarando. Jovem, desperta forte de um novo lugar. Poder, novo, deixa que
Deixa aí, tá vendo? O grupo Chaves São da Igreja com a paz do Senhor. Nada parecia ser apenas mais dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças desanimado, decidida a tudo. Sua página e não pode
senhores se preparem. Entendeu agora? Samuel. Glória a Deus. Aleluia. Tem missionário aí? Glória. Glória a Deus. Tem sim. Você é o missionário da última hora. Deixa eu tirar meu sapato aqui rapidinho. Reis, consagrado.
Aleluia. Glória a Deus. O cartão postal do Rio de Janeiro, alguém sabe qual é o... Ai, Cristo, do Rio de Janeiro, alguém sabe? Ah, o Cristo Redentor, né? Todo mundo chega ali para tirar foto no Cristo Redentor, né? E coloca uma bandeira do Brasil no Cristo Redentor. E eu já fiz uma cruz aqui, ó, no Cristo, nosso Redentor, oh, glória! Aqui é a coroa para você lembrar que esse Cristo que a gente prega, ele ressuscitou. Aleluia. Nós estamos aqui pelo seu amor, porque ele nos trouxe salvação. Glória a Deus. Aleluia! Ele nos dá a oportunidade de querer ele ou não querer. Nos dá a oportunidade de dois caminhos. E vocês que estão aqui nessa noite preferiram o caminho da salvação. Glória a Deus. Então, nessa noite, se você preferiu o caminho da salvação, traga mais. Traga mais um. Aleluia. Traga mais dois. Traga mais três. Lembra de alguém traz para a casa do Senhor. Não venha sozinho, venha com mais alguém. Essa semana passada, eu estava em casa, comendo, com visita, todo mundo bem, né? Todo mundo alegre, com a mesa farta, todo mundo alegre, ninguém se preocupando com almas. Estava todo mundo sentado, contando história, mas de repente chega um irmão, todo arrumadinho, com aquela camisa social, suando, tudo quietinho. Rapaz do Senhor, a gente conhece o irmão lá do Vila Jardim. E ele me chega com os folhetinhos na mão, dizendo: ele está fazendo o que, meu Deus? Estou evangelizando, pastora. Não posso perder as almas. Esse amor que eu tenho pelas almas, eu não posso parar. Ele não quer olhar para mim, rapaz, sentindo maior vergonha. Por quê, irmão? Porque a chama tem que estar no coração. E aquele rapaz ali suando. E ainda jejuando, porque não aceitou nada para comer. Porque para ir para a rua evangelizar, tem que estar preparado. Porque vai encontrar com muito tipo de gente de alma. Você está preocupado com alma nessa noite? Ou está preocupado com essa rede social? Ou está preocupado em mostrar que você é parceiro, que eu passeio, que eu tenho carro, que eu tenho isso? Ei, nesta noite eu te convido a querer amar as almas! Querer amar as almas, senão nós não estamos bem nesta noite! E eu olhei para ele tão simples, suado. Eu sentei de medo. E tinha uma semana que eu tinha recebido uma sementinha. Eu olhei para Nelson e disse: Nelson, você está trabalhando? Ele disse: não, pastor, eu só estou evangelizando agora no momento. E o Senhor disse: tire da sementinha que você ganhou um tanto assim. E falou o tanto que der a ele. E quando ele foi embora, eu fui ali no bolso dele e disse: Nelson, isso aqui é uma sementinha para você comprar um pão. Mas eu quero te dizer nessa noite, nunca é tarde para começar. Aleluia. Nunca é tarde. Ah, mas eu não estou, mas amanhã você já pode. Ou até mesmo hoje você já pode. Porque eu lembro quando eu peguei um carro de missões, eu já andava com o folheto dentro do bolso da saia. Você sabe o que é isso? Quando você está vivendo um avivamento por almas. Então, nesta noite, eu te convido a querer almas. Diga para a irmã do seu lado: nós precisamos trazer almas para o reino de Deus. Pergunta para ela: você vai fazer o que aqui? Eu vim ouvir a palavra para buscar almas. Deus da glória. Senhor, essa oportunidade nesta noite. O nosso Cristo ressuscitou.
necessário. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite, a gente recebe essa alegria que vai Senhor, amém? Deus é Senhor.
lado dele. E que nós vamos estar cantando os parabéns para o irmão Clenilson e também para a irmã Tel, que aniversariou, não foi, irmão Tel? Venha cá, nós vamos cantar os parabéns também para a senhora. Glória a Deus. Clenilson hoje está tomando mais experiência na vida. E cada dia que Deus nos dá uma oportunidade. Mais uma data natalícia é mais experiência de vida que a gente toma. Pronto, Gabriel, fica aqui do lado do Clenilson. Parabéns pra você nessa data querida. E a nossa irmã Tel, pastora Eduardo. Quase eu falo, pastor Eduardo. Pastor Eduardo. Glórias a Deus. Estende as mãos para cá. Quero desejar com Tel, ao irmão Clenilson auxiliar. Deus nos abençoe poderosamente. No nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai. Nós clamamos, Senhor, aos céus. A favor, Senhor, da irmã Tel, a favor do auxiliar Clenilson, que as bênçãos celestiais repousam sobre a vida da tua filha e do teu filho, poderosamente, em nome de Jesus. E você diz: amém. E as palmas glorificam. Quero convidar aqui as senhoras aqui à frente, nós vamos louvar a Deus, oportunidade, todas as mães, vamos louvar a Deus aqui em frente, Filho dos Vales, glória a Deus, missionário. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu
Cumprimenta a igreja para a paz do Senhor. Eu tive muita alegria de estar aqui mais uma vez adorando e louvando para o nome do Senhor. Está conosco nessa noite o pregador de Atos, lá do Mirante, pregador da noite, a cantora Evita Liliana Paraguai, que está conosco nessa noite. Está conosco também o Gabriel e o filho Miguel, aqui de Porto Seguro. Levante a mão, Fábio. Sejam bem-vindos. A Ayala e Tiago, da Assembleia de Deus, lá do Mercado do Povo. Amém. A Wérica, Tássio e filhos, da Assembleia de Deus, lá de Teixeira do Freitas. Sejam bem-vindos. Elias e Francisca, lá de Rondonópolis. Onde está? Sejam bem-vindos. Está conosco também a Edneia, lá de Pernambuco. Amanda, lá do Baianão. Sejam bem-vindos. A Bruna, de Camaçari. E a nossa irmã Marileide, lá de Camaçari. Como que a nossa igreja quer receber os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quero cumprimentar o pastor Valentino, os obreiros e toda a igreja. Eu vou louvar a Deus com um hino bem conhecido, mas é conhecido mesmo. E você vai me ajudar a adorar o Senhor nessa noite, porque nós viemos para adorar Ele. Quero agradecer a nossa irmã Mônica pelo convite. Estou feliz de estar aqui nessa noite. Não sou cantora, mas eu gosto de adorar a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar Jesus? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam
Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. A gente de missões e ministérios com a oportunidade para falar sobre Rio de Janeiro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para mais um mês de vitória, glória a Deus, aleluia. Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui. Não tem sido fácil, muitas almas estão descendo ao abismo e muitas almas estão voltando para Jesus. O Senhor tem tocado para muitos, mas nós estamos aqui, resgatadores de vidas. Adversidades virão. Como se diz no ciclo de oração, né? Quantas dificuldades nós estamos enfrentando. O povo está morrendo, parecendo uma fruta que cai o peito, assim. O negócio está feio. Mas o nosso Redentor vive. Aí a Mônica mostrou uma cruz aqui vazia. Nosso Cristo não está mais ali. A gente nem usa. Porque o nosso Cristo vive. Aleluia. Vive. Aleluia. Vive para sempre. O que era, o que é e o que será. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele não invade. E abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Quando o irmão Mônica falou para falar do Rio de Janeiro, eu falei assim: a gente só vê o Rio de Janeiro com samba, né? No carnaval, nas redes sociais. E aí eu falei: vamos pesquisar. Aí o nosso amigo Google, que é enfim, a gente saber, eu quase não uso esse negócio, aí quando eu resolvo usar, ele não funciona. Aleluia. Então, irmãos, para falar do Rio de Janeiro, deixa eu ver se eu abro aqui, viu? Quase não usa esse negócio e quando a gente resolve usar, ele fica assim, ó. Dando escala no braço. Eu vou pegar o celular aqui, segue para mim, né, por favor, esse celular. E aqui não quer abrir, não. Eu gosto de colocar aqui porque eu tenho problema de visão e abre mais com facilidade. Não me perdoa aí, viu? Mas é porque a tecnologia hoje em dia facilita em muita, né? Muitas dificuldades.
Glória a Deus. E aí nós temos aqui as Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. A Assembleia de Deus do Rio de Janeiro também era ligada à CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E possui uma história centenária. Então, enquanto o Brasil completou agora 115 anos das Assembleias de Deus, 2006, a Igreja Assembleia de Deus, ligada à CGADB, que é a nossa, completou 102 anos. Em 1929, já estava abrindo ali a primeira congregação. Nessa época, o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Os meninos que estudam, né? Tivemos Salvador, Rio de Janeiro e hoje Brasília. Naquela época, o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil, quando nós abrimos a Assembleia de Deus, nós usamos a Assembleia de Deus de Janeiro, no Rio de Janeiro, no ano de 1929. 1924, desculpa. Isso, 1929. E o primeiro templo em 1929. Aí por que eu peguei o celular? Porque a gente estuda tanto sobre isso e a gente esquece. O nome da rua é Rua Bernardino de Queiroz, número 338, em São Cristóvão, a primeira igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Imaginava, nós estamos na Bahia. Por que você não está falando do Rio de Janeiro? Porque o nosso culto é temático para os visitantes. Sejam bem-vindos. Nosso tema hoje é sobre o Rio de Janeiro. E aí, nós temos que pesquisar, dar um resumo e falar como a obra missionária é feita lá. Então, lá foi criado a CAD e a CADERG, que é a Organização das Convenções Estaduais Fluminenses, ligada diretamente à CGADB, para coordenar milhares de pastores e igrejas criadas naquele estado. Então, nós temos lá, na linha de ação, agora nós vamos entrar na pauta, linha de ação, evangelismo e discipulado, nós temos lá a expansão de templos, e nós estamos pesquisando que o evangelismo lá é agressivo. Aí você diz, por que ele sai dando mundo nos outros? Não, é porque é ofensivo, é assíduo, intensificado o evangelismo lá. Tem que ser. A cultura brasileira é impregnada. E nós sabemos que o índice de violência e tráfico e tantas outras coisas que tem em todos os estados, no Rio de Janeiro, precisa que o crente realmente seja crente, né? Tem como a irmã Mônica falou, está preparado para evangelizar. Então o evangelismo lá é intenso. E lá nós temos, tem igrejas locais em áreas urbanas e também áreas de vulnerabilidade. Porque tem empreendimentos imobiliários em áreas ótimas, né? Também entre outras áreas lá, mas também tem áreas, né, difíceis, na periferia do estado, né, de todas as cidades. Então nós temos lá também as missões transculturais. Eu falei que o evangelismo lá é intensificado, é de forma ostensiva mesmo. Falei também do discipulado, que lá é intensivo. Falei também que lá nós temos missões transculturais. O estado do Rio de Janeiro, eles enviam missionários cariocas e fluminenses para outros estados, como nós fazemos aqui na Bahia, eles também fazem lá, e para nações estrangeiras. A ação social lá também é intensificada, a ação social e comunitária. Existe a manutenção de creches, asilos, centros de recuperação, de dependentes químicos e distribuição de alimentos em comunidades carentes. Com relação à teologia, lá também eles têm centro de educação teológica, formam líderes por meio de seminários teológicos, como a FAECAD, para garantir a autonomia
E as almas precisam ouvir, nem que sabe na última hora. Se arrependa e volte para Jesus. Nós temos missionários. E esse ídolo para fazer o missionário, você vai contribuindo com sua oração, com sua oferta, com a caixinha do projeto Coração Missionário. Irmão Gilvão, nosso líder geral, ele faz essas caixinhas e distribui em todas as congregações, para que você que quer contribuir com o quilo, com o alimento, além da oferta, você está liberado para contribuir. Então, irmãos, vamos trazer o ídolo de Jesus em todos os 4 cantos. Não é mais só 4 cantos da cidade, mas ao nosso redor mesmo. Né? 1 metro quadrado, que o negócio está difícil. Que o Senhor possa nos dar força e coragem para resistir os dias maus, que nós possamos contribuir. Tem muitos agentes missionários, muitos missionários mesmo, fora do Brasil, fora da Bahia. Nós que conseguimos fazer a manutenção de alguns, irmã Mônica, o nosso pastor vai estar falando, e nós precisamos contribuir com esses valores para que a gente possa manter esse pessoal lá, porque a oração move a mão de Deus e move o nosso coração para a gente contribuir. E para encerrar minha fala nesta noite, eu quero uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Sabemos que a morte ela não fala o dia que ela vai chegar. Muitas das vezes alguém está de costas e toma 2 tiros, 3 tiros e acabou. Não tem tempo de dizer, Jesus, eu quero voltar para ti de novo. Não tem. Tem certas infartos que não tem como dizer, Jesus, eu te peço perdão. Não tem. Então o momento é hoje, é agora. Nunca deixe para fazer a sua reconciliação outro dia, mas aproveite cada oportunidade. E nós que estamos no caminho, vigiemos para não sair dele, porque senão perderemos a nossa oportunidade de salvação eterna. Nessa noite, eu vou ler o informativo financeiro. Auxílio salário, pastor Leonardo, missionária Thaís Carvalho. Auxílio aluguel, pastor Leonardo Soletano, Espírito Santo. Auxílio missionário, presbítero Wellington Almeida, Rio do Sul, Pindorama. Auxílio missionário internacional, 2 pastores de São Pierre, África. Auxílio salário, presbítero Edcleison, missionário do Piragi. Apoio missionário, campos das cidades, Pirajá, Piragi, Toca da Onça, com o nosso pastor Luciano. Parceria mensal, Sename, Secretaria Nacional de Missões. Apoio evangélico à aldeia, a um culto na aldeia. Fundo convencional, manutenção à base missionária, manutenção da Kombi, pagamento de imóveis para o missionário de Piragi, cestas básicas, parcela de pagamento do som para cruzadas e evangelismo, para o som, para a tonalidade de poder ser o melhor som para que as pessoas ouçam até em suas casas, e auxílio diversos a gasolinas para cruzadas e evangelismo, e tem muito mais também aparece e surge para a gente poder auxiliar. Então nessa noite eu quero dizer que todos vocês que estão contribuindo com essa obra, tenha certeza, o Senhor vai continuar abençoando a sua casa, porque o Senhor, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu sou grata desde quando entrei neste departamento. Sempre o Senhor abençoou este povo da sede, abençoando a sua oferta, e o Senhor tem sustentado, e que vocês continuem assim, sendo ofertantes, e que o Senhor visite o seu celeiro nesta noite, e nunca deixe faltar nada para vocês, e continue assim, orando, contribuindo, e pedindo ao Senhor que o pastor Anjinho continue enviando mais obreiros para essa obra missionária. Sobre os móveis que eu falei aqui, o nosso missionário de Cleison, o nosso pastor Leitinho foi lá, visitou ele antes de levá-lo para o Piragi e viu a necessidade dos seus móveis. Não dava para levar ele com a mudança e os móveis deles. Aí o pastor falou, Mônica, não teve para comprar, e o pastor foi ali em Tamaraju, comprou os móveis novos, e ele foi, chegou na casinha
Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Com o coração voluntário, com o coração aberto, contribui nesta noite para a missão da obra do Senhor. Olhe comigo. Pai eterno, te louvamos, te glorificamos pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Senhor, louvando e adorando o seu nome. Meu Senhor, eu intercedo agora por cada um dos teus filhos que irão contribuir para esta obra. Ó Deus, estenda as tuas mãos sobre a vida, Senhor, dos dizimistas, sobre a vida dos ofertantes. Pai, em nome de Jesus, que a tua prosperidade, que a tua graça, Senhor, seja sobre seus celeiros, seja sobre os seus projetos. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, conduza-o em tudo e em todas as coisas. Abre as portas do céu, Senhor, para aqueles que, por algum motivo nesta noite, não podem contribuir. Senhor, de alguma forma, abençoa o teu filho. Pai eterno, nos abençoe, nos ajude em todas as coisas. É o que nós te oramos, na certeza da vitória, no nome eterno de Jesus. Amém. Amém? No banco tem o endereço do Pix aqui da sede. Aí vocês vão colocar na mensagem, missão sede. Que aí o nosso pastor Deus já vai direcionar para a tesouraria da Secretaria de Missões. Amém? Missão sede. Escreva assim, por favor, aí na descrição, na mensagem. Sim, mas é o que eu estou falando. Eles vão olhar aí que está aí no banco o endereço do Pix, que é o Rico, e você vai escrever missão sede. Tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Jesus. Aleluia. Olhando para essa cruz e entender esse louvor. Eu irei louvar a Deus com esse louvor, conhecido também o seu anjo no lugar. Aleluia. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar o grande devoção. O privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua voz. Eu também queria essa mesma alegria de ver e quero bem juntinho
Antônio. Bênção do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa oportunidade que eu quero cumprimentar o nosso pastor presidente, lá do tio Felipe Correia. Cumprimentando o pastor presidente, cumprimento a todos os obreiros da minha guarda e a igreja de saúde com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento com os irmãos, motivo de muita alegria, esse culto missionário. A igreja tem um papel muito importante na cidade de missão. Quero aqui agradecer a Mônica pelo convite, que Deus abençoe, juntamente com todo o departamento de missão da sede do campo de Porto Seguro. Quero justificar a ausência da minha esposa, que não me acompanha nesta noite, mas também faz parte do departamento de missão da congregação do Mirante Caravelas, e hoje foi atribuída a ela algumas funções, por isso não pôde me acompanhar nesta noite como de costume. Como diz o meu pastor Antônio, né, o pregador ele precisa andar acompanhado com a esposa, mas por isso que ela não me acompanha nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Sócio, seu amigo, seu servo, Deus continue abençoando. Meus queridos, você que pode, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. E assim está escrito a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Repete comigo, era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava no poço de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se comunicam. E Jesus lhe respondeu: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu me pedirias, e ele me daria a água viva. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto, e esse texto particularmente chama muito a minha atenção. No culto de hoje nós temos um tema abrangente. O culto de hoje tem um tema de missões. E quando nós olhamos para a palavra missão, nós entendemos que missão é um papel que deve ser feito. O próprio Jesus, quando ele ensinava aos seus discípulos, ele chega a dar uma ordenança. Existem 3 ordenanças de suma importância dentro da igreja. Que primeiro é a Santa Ceia, que é o que nos faz lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Tem outro também que tem a suma importância, que é o batismo. E um que é inegociável é o ide, quando ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O texto que por hora nós acabamos de ler é um texto que tem um teor missionário muito grande. Esse texto ele me cativa porque, além dele ter um contexto histórico, o contexto cultural é muito forte. Vemos que em um período em que Jesus ele começa a conversar com a mulher samaritana, ela se estranha o fato de Jesus estar conversando com ela, porque os judeus e os samaritanos eles não se davam bem, eles não se comunicavam, eles não tinham relacionamento. E por que eles não tinham esse relacionamento? Quando nós damos um pulo lá
lá no Antigo Testamento, para ser mais específico, no capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, nós vamos ter o período ou o momento que acontece a divisão das tribos. E quando as tribos se dividem, agora está estabelecido, não é mais um só reino, é o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tem por sua capital Samaria. E nós sabemos que a Bíblia descreve que quando Jeroboão ele pega o povo e leva para Siquém, ele estabelece alguns altares esses de idolatria. E o lugar onde ele estabelece esses altares, ou o lugar onde ele estabelece esses cultos, é uma cidade chamada Siquém, um lugar chamado Siquém. Agora veja que o que dá essa confusão toda, essa falta de comunicação entre os judeus e os samaritanos, não é o fato da divisão das tribos. O que dá essa confusão toda entre os judeus e os samaritanos é quando o Ben-Hadad vem, invade Samaria, pega o reino do norte, leva em cativo para a Síria, e ali acontece uma miscigenação de sangue, porque homens da Síria se relacionam com as mulheres samaritanas, homens samaritanos se relacionam com mulheres da Síria, e nós sabemos que uma das coisas que Deus mais adverte a Moisés é que após o povo entrar na terra, que não formasse para si mulheres de outros povos, mulheres de outras nações. Então, quando há essa miscigenação, quando há essa mistura, o povo judeu começa a olhar para os samaritanos como um povo estranho, um povo mestiço. Miscigenação é uma mistura de sangue. Quando dois sangues se misturam, é chamado de miscigenação. Então, o povo judeu começa a olhar para o povo samaritano com desprezo. Agora é quebrado todo e qualquer tipo de relacionamento. Quando eles Jeroboão leva o povo para Siquém, a Bíblia vai nos relatar que todos os dias, o povo continuava indo em Jerusalém prestar culto para Deus. Então o relacionamento não foi quebrado aqui. O relacionamento ele se quebra quando há essa mistura de sangue. Mas quando Jesus ele vem para quebrar paradigmas, ele vem para quebrar protocolos. A Bíblia vai nos dizer, no texto que nós lemos, no capítulo 3, versículo 26, a Bíblia diz que os discípulos de João Batista chegam para João e falam: João, sabe aquele veio diante de ti lá no Jordão, que tu deste testemunho dele, está fazendo mais discípulos do que você, está batizando mais do que você. Só que esse foi o ofício que Jesus deu para os seus discípulos. Então Jesus ele não batizava, o ofício foi dado para os seus discípulos. Quando Jesus toma ciência, eu vou começar a contar, quando Jesus ele toma ciência e ele descobre que os fariseus, essa notícia chega ao ouvido dos fariseus, o que ele faz? Ele sai da Judeia e ele vai para a Galileia. Mas o texto diz que era necessário passar por Samaria. Aleluia! Observe que missão é quando nós temos a disponibilidade de sair do meio de uma multidão para pregar para uma pessoa só. Quando Jesus sai da Judeia, havia uma multidão que rodeava, porque a Bíblia nos relata que o ministério de Jesus ganhava fama, ao ponto da onde ele ia, a multidão seguia, algumas motivadas pela palavra, Lucas capítulo 5, outras motivadas pelo pão, João capítulo 6, e outras motivadas pelo milagre, Marcos capítulo 5. Mas Jesus, ele sai do meio de uma multidão e ele vai para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Mas essa necessidade que João cita é uma necessidade geográfica, porque quando nós olhamos para o mapa da região, nós vamos descobrir que aqui está a Judeia, aqui está Samaria e aqui está a Galileia. Então, geograficamente falando, era necessário passar por Samaria. Mas lembra que eu falei que por causa do que aconteceu lá atrás, os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Então, quando os judeus precisavam, pastor Thales, ir para o outro lado, eles não passavam por dentro de Samaria, eles davam a volta pela cidade. Então Jesus ele quebra protocolo, por quê? Porque a necessidade religiosa olhava para Jesus e dizia: dá a volta pela
Jesus parar. Isso aqui, a necessidade de alguém fez Jesus parar. E o que me chama a atenção é que, lembra que eu falei lá atrás sobre Siquém? Jesus ele não vai para o centro de Samaria. Já está passando, pastor? Ele não vai para o centro de Samaria. Ele chega em Samaria e ele vai para uma cidade chamada Sicar. Que cidade é essa? É a mesma cidade que Jeroboão fez altares, Siquém. Lá no Antigo Testamento era Siquém, no Novo Testamento é Sicar. E por que me chama tanto a atenção o fato de Jesus ter se deslocado do centro de Samaria para ir até Sicar? Eu te explico. Sabe qual é o significado da palavra Sicar no hebraico? É lugar aonde ninguém quer ir. Vou repetir isso aqui porque só a irmã Mônica pegou. É um lugar aonde ninguém quer ir. Jesus está quebrando percursos nessa noite. Aleluia. Ele tinha tudo para passar direto. Aleluia. Ele tinha tudo para não olhar para a sua causa. Ele tinha tudo para não olhar para a sua família. Aleluia. Ele tinha tudo para não olhar para a sua casa. Mas sabe o que é isso? É a graça dele que te alcança nesta noite. A graça dele vai ao encontro da sua casa. A graça dele vai ao encontro do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Aleluia. Presbíteros sócios que contam por aí que o céu só cabe 144 mil. É mentira do diabo. Tem lugar para você. Tem lugar para o seu pai. Tem lugar para a sua mãe. Tem lugar para o seu irmão, para a sua irmã. O céu cabe a sua família toda. E nessa noite Deus me usa para dizer: eu não abro mão de mim. Aleluia. 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 Jesus poderia dizer assim: não, eu saí de uma multidão. Tem homem me esperando do outro lado. Mas pregador de verdade é Jesus. Se chamar para pregar no congresso, ele prega. Se expor para pregar para uma pessoa só, ele prega. Se chamar para pregar na festividade, ele prega. Se não tiver festividade, ele prega do mesmo jeito. Porque missão não consiste em pregar para a multidão. Missão consiste em o valor de uma alma. Tu és judeu. Eu sou samaritano. Os judeus e os samaritanos não se comunicam. Aí Jesus disse: mulher, se tu soubesse, Aleluia. quem está te pedindo água, Glória a Deus. como assim, Senhor? Essa água que tu bebes, ou essa água que eu te pedi, todo dia você vem aqui buscar. Porque você bebe hoje, amanhã você está com sede. Amanhã você vai beber, depois de amanhã você vai estar com sede de novo. Mas a água que eu te der, não é uma água temporária. E nessa noite o conselho de Deus tem para alguém aqui: chega de correr atrás de poços, desfrute da fonte. Chega de correr atrás de poços, jogando balde em poços que mata a sua sede hoje, mas amanhã a sede está batendo na porta de novo. É tempo de se despertar. A igreja não vive de balde, a igreja não vive de poço, a igreja vive da fonte que jorra, que jorra, que jorra. E um amigo meu dizia que ele é uma fonte inesgotável para quem tem uma sede insaciável. Se você tem sede, ele tem água para te dar, ele tem água para te dar, ele tem água. Aleluia. Jesus quebra muitos paradigmas. Jesus quebra muitos protocolos. Se fosse pela religião, a alma da mulher samaritana estava gritando até hoje. Se fosse por estar preso à multidão, a alma da mulher samaritana estava gritando até hoje. Mas Jesus entende. A
a necessidade. E às vezes, irmão, Mônica, a gente está focado na multidão e esquece que um só pode ser usado para trazer a multidão. Porque os discípulos andavam com Jesus, só que não gerou resultado, que a mulher samaritana resultou após um encontro. Porque eu costumo dizer que melhor do que se encontrar com Jesus é transparecer esse encontro no dia seguinte. A mulher teve um encontro com Jesus, Jesus mudou, transformou a vida dela, aí ela vai para o mesmo lugar que os discípulos estavam. Porque se nós formos ver as entrelinhas do texto, o texto diz que os discípulos tinham ido para a cidade buscar comida. A mulher também foi para a cidade, mas ela não foi no intuito de buscar comida. Quando ela chega, imagina ela chegando na praça e dizendo: ei, eu conheci ele, de quem os profetas falavam. Aleluia! Ele disse tudo aquilo que eu tenho feito. E o texto vai nos dizer, está escrito, que quando ela volta, ela traz uma multidão. Vou repetir isso aqui: ela traz uma multidão. A palavra de Deus nunca volta vazia. A semente lançada nunca volta vazia. Mas pregador, eu não aguento mais falar de Jesus para o meu filho. Continua falando, porque é ele que Deus vai usar para trazer uma multidão. Eu não aguento mais pregar para o meu primo. Continua pregando para ele, porque é por meio dele que Deus vai trazer uma multidão. Esquece esse negócio. Eu só prego se tiver muita gente. Eu só prego. Missão não consiste nisso. Sabe qual é o problema de hoje? É que nós não queremos fazer missão. Nós queremos entretenimento. Porque quem tem objetivo na missão, prega para o vizinho, prega para o parente, prega para o amigo de trabalho, fala de Jesus aonde ele passa. Missão não consiste em falar de Jesus com o microfone na mão. Missão consiste em falar de Jesus através de um bom dia, através de uma boa noite. É olhar para alguém que está caído e dizer: da mesma forma que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida também. Isso aqui não é por mérito, é porque é graça, é graça, é graça, é graça. E que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração dos irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, amanhã nós estamos aqui na sede e tem um trabalho aqui abençoado. Um trabalho de ciclo de oração, onde amanhã as mulheres se reúnem amanhã a partir das 19 horas. E você não pode ficar de fora, meu irmão. Venha para o ciclo de oração. E se os irmãos quiserem, também pode vir ao ciclo de oração amanhã. E na terça-feira é um trabalho de culto, de ensino, culto de doutrina, culto da palavra. E você é o nosso convidado. E na quinta-feira nós temos sempre aqui a campanha que nós intitulamos Culto de Libertação. O que mais, Eduardo? Culto da vitória. Culto do departamento infantil com a participação das nossas crianças na próxima quinta-feira. E aí a mamãe, o papai, o avô, a avó, traga a sua criança. Traga ela, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E essa criança vai crescer e não vai se esquecer do que aprendeu na sua infância. E assim, dados os avisos, eu convido os irmãos a colocar de pé. Vamos estar orando. E se tiver alguém nesta noite que quer voltar, que quer se reconciliar, que quer aceitar Jesus Cristo, está aí a sua oportunidade. A Bíblia diz assim: se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, aceite a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. A nossa irmã Érica está ali, filha do pastor Marisaldo, um grande amigo, e o Tassi também está aqui, que é genro do pastor Marisaldo.
E Deus abençoe essa família. Depois vem aqui, depois a gente tirar aqui um retrato e mandar na televisão. Tia Lia, vamos estar orando pela senhora. Se Jesus quiser, Ele pode fazer uma cirurgia aqui hoje nesse dia. Aleluia. Se Jesus quiser, Ele pode fazer um milagre na sua vida agora. Se Jesus quiser, Ele pode interromper essa cirurgia pela mão do homem. E Ele tem poder para fazer a cirurgia e não deixar cicatriz. Glória seja dada o nome do Senhor para todo sempre. Muitos de nós já fomos, eu lembro-me, já vou orar. Convidei para orar, mas hoje eu vou orar, mas preciso falar isso aqui. Eu estava marcado na cirurgia e ia ter um congresso. E eu não podia fazer a cirurgia antes do congresso, senão eu não podia estar no congresso. Quando eu estou no congresso, Deus usou a irmã que estava ministrando a palavra, a preletora. Eu não disse nada para ela, não disse que tinha uma cirurgia marcada para ela. Ela não era da região. E ela virou e falou: muitos presbíteros colocam a mão no pastor e Jesus está curando ele agora. Aí o presbítero foi colocar a mão no coração, ela disse: opa, no coração não, coloca a mão no umbigo. Eu ia operar, fazer a cirurgia, e naquela noite Jesus fez a cirurgia. Aleluia. Aleluia. E nisso já vai para 11 anos e o umbigo voltou ao normal. Agora uma coisa interessante, naquela noite, não tem essas bexigas que a gente enche para aniversário? Naquela noite ficou saindo um ar daqui do umbigo a noite todinha. Toda vez que eu acordava, parece que era uma bexiga daquela que estava esvaziando aqui no umbigo. No outro dia vai ser o normal. E para a glória do nome de Jesus, eu fui curado. Aleluia. O Deus de milagres aqui nessa noite. Ele pode nessa noite fazer milagre. Ele é o Deus que faz milagre. E tudo é possível ao que crê. Aleluia. Vamos estar orando nesta hora? Presbítero Tassi, ore ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Salve a nossa Pai do Senhor, meu pastor, pastor Valentino, aos queridos obreiros, pastores. Eu vos salvo com a paz do Senhor. Uma satisfação de estarmos nesta noite cultuando nesta amada igreja. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te render graças, Senhor. Te agradecer por este momento tão precioso que está na tua presença. Pela tua palavra, Senhor, que foi pregada. Oh, Deus, nos despertando a cada dia, Senhor, para fazer o livro do Senhor. A ordenança que o Senhor estabeleceu para a tua igreja. Continua, Senhor, acendendo a chama de missões em nossos corações e que possamos sair da inércia, Senhor, e fazer a tua obra, Senhor, para a glória do teu nome. Visita, Senhor, agora nesta hora a tua filha, Senhor. Pai, tu és o médico dos médicos, a tua palavra que tu és o Deus, diz que tu és o Deus do impossível, e se neles verás a glória de Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, nesta hora, meu Deus, completar a boa obra, Senhor, fazendo um milagre para a glória do teu nome. Despede a tua igreja de paz, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite tranquila e um sono reparador. Uma semana abençoada e vitoriosa na tua presença. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus chamado Cristo, e que a santa consolação do Espírito permaneça sobre a vida de cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor 2026. Somos a nação santa, povo adquirido, igreja unida, na comunhão, no partir do pão, nas orações, até o arrebatamento da igreja. Aos irmãos lá de Camaçari, pastor Cleudson, grande amigo,
saudação, pastor Cleus.